Olá, tudo bem? Sou Adolfo Sena. Neste vídeo vou compartilhar minha experiência no projeto de equipamentos eletrônicos conectados em redes sem fio. Neste vídeo vou apresentar o microcontrolador ESP8266 e o módulo que utiliza, o ESP01. Assistindo este vídeo até o fim, você terá adquirido os conhecimentos básicos para entrar no mundo da internet das coisas. Agora vamos ver como configurar nosso ambiente de desenvolvimento. Aqui está a IDE do Arduino. A primeira coisa que a gente tem que fazer é verificar se tem suporte para a placa Arduino DUI. Para isso a gente vem aqui em Ferramentas, Placa e verifica aqui se existe o item Arduino DUI. Nesse nosso caso, não aparece. Isso significa que o suporte para Arduino DUI não está instalado. Para instalar, vamos aqui em Gerenciador de Placas, que é o primeiro item. Clicar e aparece aqui a tela do gerenciador. Bem aqui nessa linha de edição, a gente pode fazer a busca digitando o nome da placa, Arduino DUI. Apareceu aqui um único item. Então a gente clica aqui e instalar. É só aguardar um pouco para a instalação ser concluída. Instalação concluída. Vamos fechar aqui, clicar nesse botão fechar. Agora, para ter certeza que deu tudo certo, vamos de novo aqui em Ferramentas, Placa. Está aqui os dois itens Arduino DUI. Pronto, agora a gente já configurou nosso ambiente de desenvolvimento. Agora vamos obter nosso emulador de terminal. O emulador de terminal que a gente vai utilizar neste experimento é o TeraTerm. Tá? Para obter ele, a forma mais fácil é ir no Google e digitar TeraTerm. Aí vai, logo no primeiro item está a página do projeto TeraTerm. Clicar, apareceu aqui. Agora aqui no item Download. Agora bora selecionar aqui TeraTerm 4.98. Vai iniciar o download. Aqui o download. Pronto, concluiu. É só clicar em cima. Vamos aguardar. Digitar aqui em cima. Aceita os termos. Next, next, next. Next, next, instalar. Pronto. Agora a gente já tem todas as ferramentas que precisamos para fazer a nossa experiência. A partir de agora eu vou explicar como utilizar o circuito integrado ESP8266 e o módulo que utiliza este circuito integrado, o ESP01. O que é o ESP8266? Ele é um SoC, ou seja, um System on a Chip, ou traduzindo, um sistema completo em um único circuito integrado. Internamente, ele possui um microprocessador Tensilica de 32 bits, toda a circuitaria necessária para implementar uma interface Wi-Fi e uma série de outros periféricos, como uma UART, uma GPIO, uma I2C, uma I2S, uma SDIO, um PWM, um ADC e um SPI.
Conectado ao SPI, normalmente coloca-se uma memória flash, cuja função é armazenar o programa do usuário. A UART ela é utilizada para transferir o programa do usuário ou para conectar o ESP8266 em um microcontrolador que vai comandar o funcionamento do circuito integrado ESP8266. Nessa figura a gente apresenta de forma ilustrativa os pinos deste componente. O que é o módulo ESP01? É um módulo que utiliza o ESP8266. Aqui nesse slide, à esquerda, a gente pode observar o diagrama esquemático do módulo. E à direita, a aparência física deste mesmo módulo. A gente pode observar ele constituindo de um ESP8266 de uma memória flash conectada ao periférico SPI do 8266. Os pinos presentes nesse módulo são os pinos de alimentação, VCC e o Terra, né? Os pinos da UART, que é utilizado para comunicação, né? O RX e o TX, e alguns pinos de controle e de entrada e saída de uso geral. A primeira experiência que a gente vai fazer com o ESP01 é utilizar os comandos AT, que são implementados no firmware do ESP01. Essa experiência a gente vai precisar de uma placa Arduino DUI, 7 jumps macho-fêmea e um módulo ESP01. E os softwares que a gente vai precisar são o IDE do Arduino e um emulador de terminal, que no nosso caso será o Teraterm. Bem, esse é o material que a gente vai precisar para fazer a montagem da experiência. Os jumps, um módulo ESP01 e um Arduino DUI, além do cabo para conectar o Arduino DUI ao notebook, que a gente vai utilizar para fazer o experimento. Bem, a primeira coisa que a gente vai fazer é conectar os jumps no módulo. Olá, tudo bem? Dando continuidade à proposta de compartilhar a experiência, eu fiz um teste aqui em que eu conectei uma placa Arduino DUI em um módulo Wi-Fi
que utiliza o microcontrolador ESP8266. No experimento que eu vou mostrar para vocês, eu utilizei Arduino DUI como um conversor de USB para o ART, para poder testar o módulo ESP01. Nesse vídeo, a gente vai ver o microcontrolador ESP8266 em ação. A melhor forma de trabalhar com esse microcontrolador é utilizando módulos como o ESP01. Aqui nesse slide a gente mostra o diagrama esquemático à esquerda do ESP01 e do lado direito uma foto do módulo. A gente pode identificar o microcontrolador, o ESP8266, a memória flash onde os programas são armazenados, aqui os pinos de alimentação de VCC e terra, os pinos de comunicação, o TX e o RX, e os pinos de controle, CHPD, o reset, RST, a GPIO 0 e a GPIO 2. Tá? Então, esses pinos, TX, RX, VCC, GND e tudo mais, vão ser conectados numa placa Arduino DUI. Tá? E o que a gente vai fazer é testar alguns comandos AT que vem no firmware do módulo ESP01. Por que a gente vai precisar de uma placa Arduino DUI, um jumps e o módulo ESP01? E os softwares, a IDE do Arduino e um emulador de terminal, caso que a gente vai utilizar é o Operaterm. Aí o que a gente vai fazer? Nosso objetivo é digitar comandos para o ESP01 e visualizar as respostas do módulo usando um PC, para a gente poder testar e se familiarizar com os comandos AT. Como é que a gente vai fazer isso? É usando uma placa Arduino DUI como conversor o ART para o USB e usar o software emulador de terminal Operaterm. Agora, a primeira pergunta que se faz é como utilizar Arduino DUI como conversor o ART para o USB. Então, a primeira coisa, a gente conecta os dois, como já tinha mostrado anteriormente no vídeo, e o diagrama simplificado de conexão é esse que aparece no slide. Aí no slide a gente tem as linhas de I/O digitais, número 22, 23, 24 e 25, conectados nos pinos de controle do ESP01. Até marcar aqui. Continuar. Então, ligado aqui nos pinos de controle. Os pinos de comunicação do ESP01, o TX e o RX, a gente conecta na RX e TX da UART1, onde a gente observa que o RX da UART1 da Arduino DUI vai conectado no TX do ESP01 e o TX1 da Arduino DUI conectado no RX do ESP01. E a gente vai utilizar a alimentação vinda da própria Arduino DUI para alimentar o ESP01. Na placa Arduino DUI existe uma interface USB nativa que é do próprio microcontrolador usado na Arduino DUI. Essa interface USB é conectada no computador que executa o emulador de terminal. Agora, para fazer com que o Arduino DUI funcione como emulador de terminal, a gente precisa fazer um programa que faça com que ele funcione desta forma.
Vamos explicar como é que a gente fez esse programa. Lá na função setup do programa, a gente configura os pinos da Arduino DUI para serem conectadas ao ESP01. A gente vê aqui que a gente define alguns símbolos, RST no como 22, que a gente pediu o pino 22 da Arduino DUI, GPIO 0 no pino 23, CHPD no pino 24 e GPIO 2 no 25. E aqui nessa parte do código da função setup, a gente configura estes pinos como saída. Feito isso, a gente passa por um próximo passo de inicialização que consiste em fazer com que estes pinos de controle vá os 4 para nível alto. Te dá um tempo, aqui um tempo de mais ou menos 2 segundos. Tá? Depois a gente aplica um reset no módulo ESP01, levando a linha RST para nível baixo, aguardando um certo intervalo de tempo, depois levando ele para nível alto novamente. E em seguida, inicializar a interface USB e a UART1 da Arduino DUI. Feito isso, agora a gente precisa fazer a rotina loop, que é a rotina do código Arduino que as ações vão ser executadas. A transferência de dados entre a UART e a USB vai seguir esse diagrama, esse fluxograma aqui, em que primeiro a gente verifica se tem dados na USB. Se tiver dados, a gente vai ler esse dado na USB e escrever na UART1. Em seguida a gente volta para o início para verificar se tem novos dados na USB. Se em dado momento não tiver dados na USB, então a gente vai verificar se existe dados na UART1. Se tiver dados na UART1, a gente lê esses dados e escreve na USB. Volta para o início. Se não tiver dados na UART1, retorna para o início. E o código correspondente é esse aqui. Então a gente usa USB tem dados disponíveis. Se tiver USB, leia os dados, armazena aqui no D. E escreve na UART1, que aqui está escrito como serial 1 write D. Tá? Em seguida, verifica serial 1 tem dados disponíveis. Se tiver, leia-os e escreve na USB. E assim o programa fica executando num loop infinito. Tá? Feito isso, agora a gente pode realizar os nossos experimentos, gravado aquele programa que eu mostrei para vocês, em que a gente olha aqui no manual que está aqui à esquerda e testa estes comandos aqui digitando no emulador de terminal. Vamos ver se a gente faz isso. O programa que eu havia apresentado para vocês é esse aqui. Ele estava embaixo, depois eu explico por quê. Então esse programa aqui a gente vai descarregar na nossa Arduino DUI. A gente vê o bloco aqui de configuração das portas, inicialização do módulo e o laço principal. Vou lá descarregar esse programa. Está compilando. Ele vai gravar e vai estar tudo pronto para a gente fazer nossos testes. Bem, a primeira coisa que a gente vai fazer é gravar o programa na Arduino DUI.
esse programa vai permitir com que ela funcione como conversor USB para serial, poder comunicar com o módulo ESP01. Então vamos lá. Aqui gravar o programa. Vou guardar um pouquinho. Compilar o programa. Concluir. Vai gravar o programa. É um programinha bem pequeno. Terminado de gravar, agora vamos chamar nosso emulador de terminal, Teraterm. Quando eu cliquei nele, apareceu essa caixa de configuração. Então vamos selecionar porta serial com 12, Arduino Dui. Ok. Vamos em Setup e definir aqui a velocidade dessa porta serial. Aqui em 115 e 200. Em seguida, para a gente visualizar melhor, vamos alterar a fonte, colocar como Lucida Console, tamanho 16. E a última configuração é definir que aqui na transmissão, no new line, vai ser enviado um correio de retorno e um line feed. Se a gente não fizer isso, a gente não vai funcionar a comunicação com ESP01. Vamos clicar aqui em OK. Agora é só arrumar a tela do computador. Joguei ele para cá. O manual já está aqui. Então, vamos começar a fazer os testes. Por exemplo, aqui no manual tem o comando AT. O comando AT é para testar se houve a inicialização correta do módulo. Então vamos lá. Digitar AT. Pressionar OK. AT e Enter e ver a resposta OK. Então inicializou corretamente. Agora, para a gente saber, vamos testar um outro comando. Restart módulo. O AT mais RST. Vamos ver como é que vai, o que vai acontecer. AT mais RST. Dá OK, agora o módulo vai reiniciar. Vou aguardar um pouquinho. Agora não aconteceu nada. Esperar o módulo concluir. Ele não está respondendo. Eu vou resetar a Arduino Dui. O estado inicial. Então, a ideia aqui é você estar testando esses vários comandos e ver o que acontece com o módulo Wi-Fi. Aqui, vamos testar esse comando aqui, AT mais GMR, que vai dizer, vai aparecer informações de versão do módulo. Mas antes, vamos ver se ele inicializou correto, ok. Então, vamos experimentar AT mais GMR. Clicar na Enter e veio aqui as informações de versão. No caso, o firmware que está sendo usado é a versão 0.22, do dia 20 de março de 2015. Tá? E assim vai. Vamos ver aqui um outro comando. Aqui, configuração da UART, é melhor a gente não mexer. Aqui para configurar o UART. A parte da UART, a gente não mexer agora. Mas tem aqui alguns comandos. Bem, tem muitos outros comandos aqui.
que a gente pode usar. Enfim, como a gente não tem muito tempo, a gente vai parar por aqui. Então é isso que eu queria mostrar para vocês sobre como utilizar um Arduino DUI como conversor USB serial para a gente poder testar os comandos AT do módulo ESP01, que é construído utilizando o microcontrolador ESP8266. Para a gente concluir, é importante dizer, deixa eu abrir aqui nossa apresentação no PowerPoint. É importante a gente falar algumas considerações sobre o uso desse módulo com os comandos AT, tá? Eu acho que tem duas grandes vantagens de utilizar o módulo com esse firmware que interpreta os comandos AT. É que com os comandos AT, como são comandos de texto, qualquer microcontrolador você pode colocar em uma rede, sem exigir muito dele esforço computacional. Outra coisa também muito interessante com o ESP01 no modo AT, comandos AT, é que ele funcionará muito bem como conversor TCP para UART. E dessa forma, você fazer uma comunicação sem fio, em vez de utilizar uma RS-232, um cabo, usa um módulo Wi-Fi. Agora, se você precisa de uma interface com páginas de HTML sofisticadas, ou então montar uma interface homem-máquina baseada em browser, aí você tem um problema. Você vai esgotar a memória de programa do seu microcontrolador só com essa interface web embarcada, porque ela ocupa muito espaço na memória de programa. E muitas vezes não vai sobrar nem espaço para as outras tarefas do seu equipamento. Então, quando é que a gente vai utilizar comandos AT? Apenas quando você precisar de um conversor TCP para UART. Apenas nesta situação. Se você tentar usar ele para fazer uma aplicação de internet das coisas, você vai ter problema na hora de preparar a interface em HTML. Agora, para as outras aplicações, aí o que eu aconselho você? Faça seu próprio firmware. E dessa forma você vai poder explorar tudo que o ESP8266 tem a oferecer, que é um microcontrolador RISC de 32 bits de alto desempenho e com um preço muito baixo. A gente liga a UART do ESP01 na UART1 do Arduino DUI, e a alimentação a gente também conecta na Arduino DUI. A USB nativa do Arduino DUI é conectado no computador pessoal. E antes da gente gravar nosso firmware, a primeira coisa que a gente deve fazer é gravar na Arduino DUI o programa que transforma ela num conversor de serial para USB. Ele é muito semelhante ao programa que tinha apresentado na segunda parte deste vídeo. A diferença é que a linha GPIO0 é colocada em nível baixo, para permitir que o módulo ESP01 entre no modo programação, como mostrado aqui no slide. Desculpa.
O passo seguinte é configurar a IDE do Arduino para poder compilar o programa para o ESP8266. Para fazer essa configuração, a gente seleciona no menu Arquivo o item Preferências. Ao selecionar esse item, aparece esta caixa de diálogo. E na linha escrito URL adicionais para gerenciador de placas, a gente digita isso que aparece na figura. Tá? Ao digitar isso aqui, o IDE do Arduino DUI vai saber aonde procurar os arquivos referentes ao módulo ESP, ao circuito integrado ESP8266. Em seguida, a gente pode ir no menu Ferramentas e procurar o item Placa. Nesse item Placa aparece o submenu Gerenciador de Placas. Ao selecionar essa opção, vai aparecer esta caixa de diálogo e aqui na linha de busca a gente digita ESP8266. Aí vai aparecer este item que a gente está vendo aqui, a biblioteca do ESP8266. Aí a gente clica aqui em instalar e aguarda um pouco o final da instalação. E em seguida a gente clica no botão fechar. E a partir daí, o novo item aparece aqui no menu placas. Aí aqui a gente vê aqui no final Generic ESP8266 módulo, que é este que a gente vai selecionar. Vou mostrar aqui no slide. Bem, agora a gente pode escrever o código do nosso firmware. A primeira coisa que a gente vai escrever no código são as includes para a gente poder utilizar a biblioteca do ESP8266. E as includes que a gente tem que adicionar aparece aqui no slide. Tá? E a gente precisa também declarar um objeto que representa o nosso web server. E a gente vai utilizar a porta TCP/80, que é a porta que normalmente se usa para aplicações web. Como é que a gente vai escrever nosso código? Neste tutorial, o exemplo de página que a gente vai apresentar no browser é esse que aparece aqui no slide. A gente vai apenas apresentar o texto Alô Mundo. Para a gente conseguir fazer isso, a gente primeiro cria uma função que aqui no slide a gente chamou index_html. Aí a gente declara uma string ptr e nessa string a gente coloca o código HTML da página. Aí a gente deve perceber aqui que a gente utiliza alguns códigos escape, aqui características da linguagem C, como /n para quebra de linha e /r para retorno de carro. Aqui, como a gente coloca a string entre aspas, como aparece aqui na figura, e dentro do HTML a gente precisa colocar aspas, aí a gente coloca essa barra aspas. Ok? E aqui a gente adiciona aqui o Alô Mundo e finalmente a gente termina aqui o código HTML retornando essa string. Outra função importante que a gente deve escrever é a função que vai ser chamada quando no browser for digitado o número IP e barra aqui na página, essa URL que aparece aqui na figura, tá? Que seria quando a gente quer ver a página principal da aplicação web. Ok? Aqui nessa função a gente chama o método send do objeto server, em que o primeiro
parâmetro é um código que informa que o comando foi reconhecido, ou seja, é o OK. Em seguida, a gente está dizendo, por esse texto que está aqui, que a gente vai mandar um texto HTML. Em seguida, a gente passa para ele o nome da a função que vai retornar a string com o código HTML da nossa página, como aparece aqui no slide. Agora a gente vai ver como será a nossa função setup do nosso código. Só lembrando que a setup é uma função que é executada uma única vez e que é utilizada para fazer as configurações iniciais do nosso programa. A gente pode observar aqui no setup que temos uma parte do código que é para configuração de rede, em que a gente define que o módulo Wi-Fi vai funcionar como um access point, ou seja, tipo um roteador Wi-Fi. E o nome da rede será Arduino. Outra coisa que a gente está definindo é que o IP do nosso módulo Wi-Fi vai ser 192.168.1.1. Essa informação é passada no primeiro argumento do método softAppConfig, do objeto Wi-Fi. O segundo argumento é o número IP do gateway e por último a máscara de subrede. Em seguida, a gente informa que quando no browser for digitado o número IP ou o número IP e barra, vai ser chamada a função handle on root, tá? Como está mostrado aqui. Então a gente está associando aqui a URL, que é barra, essa barra aqui, e a função a ser chamada é a handle on root. A última linha da nossa função setup diz para o objeto server entrar em modo de execução, tá? Para iniciar o nosso servidor web. Agora, nossa função loop. Só para recordar, a função loop no Scratch do Arduino é uma função que sempre é executada no laço infinito, tá? E no caso do servidor web, do nosso exemplo, basta chamar o método handleClient, em que essa função é que faz com que o web server seja executado. Ok? Agora, uma vez escrito nosso firmware, nosso programa para o ESP8266, a gente precisa gravar. E a gravação, como dito anteriormente, vai ser feita utilizando um Arduino DUI. Certo? Vamos considerar que a gente já gravou na Arduino DUI o programa que vai fazer a conversão de USB para serial. Aqui dando um zoom, a gente vê que a gente coloca o GPIO0 no estado baixo, para entrar no modo programação. Tá? Assim, normalmente, o que a gente faria para gravar o programa? Primeiro, a gente ia selecionar o item ferramentas, tá, do menu, e selecionar aqui a porta serial. No caso, é a porta com 12, aqui desse exemplo. E está aqui, parêntese, dizendo que ela foi reconhecida como uma porta do Arduino DUI. Tá? Mas a gente está desenvolvendo o firmware para o ESP8266.
Bem, se a gente tem já um conversor de serial para USB, então, teoricamente, é só clicar no botão de gravar o programa. Se a gente fizer isso, como está mostrado aqui no slide, o que vai acontecer? Depois de compilar o programa, quando ele for tentar gravar o firmware no ESP01, vai aparecer essas mensagens de erro aqui que a gente está vendo aqui na figura. Então, concluindo, simplesmente utilizar uma Arduino DUI como conversor serial para USB, isto não necessariamente vai permitir a gravação direta do firmware do ESP01 direto através da IDE do Arduino. A gente precisa utilizar outro método para poder fazer essa gravação. Esse método consiste no primeiro passo. Em vez de tentar gravar direto o programa no módulo ESP01, a gente vai criar um arquivo com o código compilado do nosso firmware. Para isso, a gente vai no menu Sketch e selecionar a opção exportar binário compilado. Ao selecionar esta opção, ele vai gerar esse arquivo aqui. Nosso projeto é chamado exemplo1, então vai ser exemplo1.ini.generic.bin. Tá? Aí, quando terminar a compilação, não vai apresentar erro nenhum, a gente pode utilizar o programa que eu havia falado anteriormente, o gravador de firmware, o Flash Downloader, do ESP8266. Primeiro a gente clica no botão bin para selecionar o arquivo com o código binário do firmware que precisa ser gravado. E a gente informa também qual é a porta serial. Então, a gente tinha visto lá que a Arduino DUI está na porta com 12. Tá? Ao clicar no botão download, aí sim vai acontecer a gravação do firmware. No final, vai apresentar uma mensagem de erro ali na parte de progresso, mas pode ignorar esse erro que não vai trazer problema nenhum. Sim, depois de gravado, você pode ir lá no seu notebook, no seu tablet ou no seu celular e procurar pelas redes disponíveis. Aí você vai ver que vai aparecer uma rede aberta chamada Arduino. Aí você pode clicar no botão para que aconteça a conexão com esta rede. Ao fazer isso, aí você pode carregar o browser e digitar o endereço http://192.168.1, como aparece aqui no slide, e vai aparecer a palavra Alô Mundo. Se você clicar com o botão direito no Chrome e selecionar exibir código-fonte da página, aí vai aparecer isso aqui, que é o código-fonte da página que apareceu aqui. E se você prestar bem atenção, é o mesmo código, a mesma string que a função index_html produziu. Ok? Então, conclusão. Uma vez que seu firmware está gravado, seu módulo ou circuito que usa o ESP8266 funcionará de forma independente. Basta ligar a alimentação. Ok? E a última conclusão que eu queria deixar aqui para vocês é um bem-vindo. Bem-vindo ao mundo da internet das coisas. Se você seguiu o passo a passo que foi dado aqui neste vídeo, então você já faz parte deste mundo. Então, desde já lhe dou os parabéns.
Se você gostou desse vídeo, você também pode se inscrever no meu canal e pode também selecionar o sininho para obter notificações sobre novos vídeos. Ok? Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.